Amém. Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Levante suas mãos para cá. Vamos abençoar a presença do meu pai, pastor Gines. Em nome de Jesus. Pai, Deus amado, o Senhor é o nosso Pai. Nós agradecemos pela família que o Senhor nos deu. Te agradecemos pelo pastor Gines, pelo meu pai que está aqui hoje para trazer uma palavra do Senhor para nós. Nós queremos, Senhor, ouvir a tua voz através daquilo que ele vai trazer. Que o Senhor o abençoe, que ele flua no poder do Espírito Santo. E que nós sejamos alimentados, fortalecidos, restaurados, colocados na posição correta, Senhor, alinhados à tua vontade, para a glória do seu nome, nós o recebemos com uma salva de palmas a ti, Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. Irmãos, é sempre um prazer estar aqui. Primeiro porque eu venho na casa do meu filho, né? Depois por causa da obra que Deus colocou nas suas mãos. Eu venho aqui também com muita reverência e respeito, porque há muitos servos de Deus aqui, fazendo a obra do Senhor. Há jovens, adultos, pastores e tal. Então pregar para pastor não é fácil, né? Para quem não conhece bem é fácil, mas para pessoas instruídas que tem aqui, realmente é uma preocupação. Que Deus possa nos abençoar nesta manhã. Estamos falando nesse período aqui sobre salmos. E há muitos salmos que realmente nos leva à presença de Deus. E hoje me deram assim para falar o Salmo 51. E o Salmo 51 fala sobre arrependimento. Foi um período muito difícil na vida de Davi. Davi é um servo de Deus, mas teve um dia, ele estava lá assim, bem à vontade. Enquanto o povo estava na guerra, ele estava em casa, lá e para cá, olhando assim. De repente ele viu que não devia ter visto. E acabou, por causa disso, ele caiu em pecado. E o Salmo 51 fala do arrependimento dele. Mas o que é arrependimento, irmão? E por que o arrependimento é tão importante na vida do cristão? Como é que começou a pregação do Evangelho? Começou através de João Batista. João Batista, lá em... Bom, eu não li ainda o texto. Vamos ler o texto, Salmo 51. Estava indo direto já, mas é melhor ler o texto, né? Salmo 51, versículo de 1 a 15. Vamos ler juntos aqui, porque assim a gente acaba lendo a mesma versão. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo ou de acordo com a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei e fiz o que é a teus olhos é mal, para que seja justificado quando falares e puro quando julgares. Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu a minha mãe. Eis que amas a verdade no íntimo, e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com esopo, e ficarei puro. Lava-me, e ficarei mais alvo do que a neve. Faze-me ouvir júbilo e alegria, para que gozem os ossos que tu quebraste. Esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com o espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos e os pecadores a ti se converterão. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua louvará altamente a tua justiça.
Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca entoará o teu louvor. Aleluia. Falando sobre arrependimento. Mas por que o arrependimento é tão necessário na vida de um cristão? Por que será? Como começou a mensagem do Evangelho? Mateus capítulo 3, versículo 2. Vejamos aí o que diz aí, ó. Mateus 3, verso 2. Vai sair 1, 2, 3. Então, o que diz aí, ó? Arrependei-vos. Por quê? Porque está próximo o reino dos céus. É a mensagem que João Batista começou. E às vezes eu fico pensando, naquele tempo, João Batista veio numa época em que há 400 anos não havia uma profecia, uma palavra, não havia ensinamento, nada. Ele chega no deserto e ele não estava vestido assim adequadamente, estava vestido de pele de camelo, irmão. Comia gafanhoto e mel silvestre. E João Batista não fez nenhum milagre. Mas as pessoas saíam da cidade, iam tudo lá onde ele estava, para ouvir a palavra dele. E ele dizia, arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. A mensagem de João Batista. E a mensagem de Jesus, como é que Jesus começou a falar do Evangelho? Mateus 4,17. Desde então, começou Jesus a pregar, arrependei-vos, pois está próximo o reino dos céus. Ele está repetindo a mesma mensagem de João Batista, mostrando que há necessidade de arrependimento. E os discípulos, como eles começaram, depois que Jesus morreu, ressuscitou, foi para o Pai, como os discípulos começaram a pregar? Atos 3,19. Olha só, arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para serem apagados os vossos pecados. E venham assim os tempos de descanso pela presença do Senhor. Então, nós entendemos aqui que é uma ordem. Para começar a vida cristã, há necessidade de um arrependimento. Para nós podermos aproximar dele. Se não houver arrependimento, irmão, não há um começo. Que Deus trata cada um de nós individualmente. Deus não trata com massa. Deus trata individualmente. Então, o que eu tenho que fazer? Primeira coisa, eu tenho que reconheça o seu pecado e não dê desculpas. Davi não dava desculpas. Ele disse, Senhor, eu pequei. Pequei, fiz o que não é agradável aos teus olhos. Eu preciso, Senhor, que o Senhor seja da minha vida. Não retire teu Espírito Santo de mim. Eu sei que eu pequei, sei que eu errei. Então, primeira coisa, reconhecer que somos pó. E sem a misericórdia do Senhor, nós seremos consumidos. Se Deus não tivesse misericórdia de nós, nós não estaremos aqui. Mas Ele é misericordioso. Aleluia. O versículo primeiro que nós lemos, Salmo 51:1, diz, tem misericórdia de mim. Olha aí, olha, irmão. Davi começou assim, Senhor, tem misericórdia de mim. Ó Deus, segundo a tua benignidade, apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Isso no Velho Testamento. E nós sabemos que no Novo Testamento, quando Jesus veio, trouxe a graça. Ele apaga a nossa transgressão. Mas no Velho Testamento, o povo vivia pela lei. E a lei diz o seguinte, Paulo escreveu o seguinte, aquele que praticar estas coisas viverá por elas. A lei era isso, não faz isso, não faz aquilo, não faz aquilo, não faz aquilo. Mas não dizia o que tinha que fazer, dizia o que não devia fazer. Não faz isso, não pequeis. Mas se pecar, está morto. E Davi dizia, Senhor, apaga as minhas transgressões. Glória a Deus. Segundo o quê? Segundo a multidão das tuas misericórdias. Segundo o teu grande amor. Ele sabia que Deus é
misericordioso. E olha aqui, a misericórdia é uma coisa muito importante na vida do cristão. Olha, Lamentações, capítulo 3, versículo 22. O que diz? Lamentações 3, 22. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, pois a sua misericórdia não tem fim. Deus é sempre misericordioso e Ele tem misericórdia de nós. A palavra misericórdia, traduzido, quer dizer, miséria nossa de cada dia. Tem misericórdia de mim, Senhor. Por causa da misericórdia dEle, nós não somos consumidos. Deus tem cuidado de nós, Ele tem cuidado. Ele diz lá em Jeremias também, uma vez Jeremias, Deus o chamou como profeta, e Deus chamou e disse, Jeremias, você vai ser profeta, vai fazer isso, tal. Aí disse, Jeremias disse, mas Senhor, mas eu sou uma criança, eu não sei falar, eu não sei, não diga que não sabe, que onde eu te mandar, você vai. Aí mostrou para ele uma visão lá, disse, o que está vendo, Jeremias? Disse, eu vejo uma vara de amendoeira, e Deus diz, você viu bem, porque eu velo, quer dizer, eu exerço vigilância sobre a minha palavra para cumprir. O que Deus prometeu, Ele cumpre. O que Ele prometeu, Ele vai cumprir. Deus nunca deixou de cumprir a sua palavra. Agora, qual foi a transgressão de Davi? O que ele fez? Cometeu adultério. E a Bíblia não registra nenhum outro pecado de Davi. Só registra que ele pecou aqui. Por causa de um pecado, como Adão. Adão pecou uma vez também, e Davi fez. Agora, o que é um adultério? Adultério, segundo o dicionário de sinônimos, diz o seguinte: é traição, infidelidade, prevaricação, adulteração, falsificação. Isso é adulterar. Ele foi infiel ao Senhor. Adão também foi infiel a Deus. Veja Gênesis capítulo 2, versículos 16 e 17. Gênesis 2, versos 16 e 17. Olha só, aqui que é melhor. Ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo, de toda árvore do jardim comerei livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comereis, pois no dia em que dele comerdes, morrereis. Era uma ordem. E uma ordem não se discute. Uma ordem se cumpre. E Adão fez o que não devia fazer. Porque parece que as coisas proibidas desperta mais a curiosidade da gente, né? Olha, põe um monte de doce aqui. Você pode comer de tudo, menos disso aqui. Mas eu queria comer aquele, queria experimentar aquele, né? Por quê? Por quê? Aí, isso não se sabe quanto tempo se passou, até o dia em que apareceu alguém lá no jardim, Satanás, né? Através da serpente, falava com Eva, e Deus disse para não comer da árvore do jardim. Ela disse, não comer, Deus disse para nem tocar. Deus não falou para não tocar, não podia comer, mas ele já aumentou. Mas Satanás disse, o que vai acontecer? Não, vai morrer. Não vai morrer não. Vai morrer não. E Adão morreu? Fisicamente não, mas espiritualmente morreu. A pessoa comete adultério e morre porque perde a presença de Deus na vida da pessoa. Antes de ele pecar, eles andavam nus e não achavam estranho, porque eram santos, porque a santidade de Deus estava sobre eles. Mas quando ele pecou, perdeu a roupa espiritual, perdeu a roupagem de Deus na vida dele e percebeu que estava nu. Aí Deus chegou e disse, por que você está escondido? Por quê? Não, porque eu percebi que estava nu. Mas quem te mostrou? Por acaso você comeu da árvore que eu te disse para não comer? Por que você fez isso, Adão? Aquilo causou uma tristeza em Deus. Porque Adão não devia ter feito aquilo. Mas ele
simplesmente esqueceu o que Deus tinha dito. Então, perdeu o relacionamento com Deus. Então, para nós voltarmos para Deus, é preciso de um arrependimento. E Adão não se arrependeu. Não, senhor, a mulher se arrependeu. A mulher disse, não fui eu, foi a serpente. A serpente não tinha ninguém para passar, recebeu a culpa toda. Maldita és entre todos os animais do campo. Então, olha, irmão, para Deus não dá desculpa. Você fez. Então, para você se relacionar com Deus, você tem que o quê? Mudar de direção. O que é arrependimento? Eu vou indo para cá, eu me arrependo. Eu já aconteceu muitas vezes comigo, eu vou indo lá para a CUP comprar alguma coisa, me arrependo, esqueci de alguma coisa, volto. Arrependimento é mudança de direção. A partir daquele instante, você segue em outra direção. Acabou, é volta. Agora, o que a tristeza produz na vida da pessoa? Tristeza segundo Deus. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 7, versículo 10. Olha aqui. A tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação, a qual não traz pesar. Mas a tristeza, de acordo com o mundo, gera morte. Então, o que é a tristeza segundo Deus? Quando a pessoa ouve a palavra, percebe que pecou, vem uma tristeza, né? Por que eu fiz aquilo? No momento, é uma tristeza para ele. Mas a Bíblia diz que a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação. No momento, é tristeza, mas depois é alegria. E o teu passado vai servir de referência para você. Eu era assim. Eu fazia isso também. Eu andava errado. Mas um dia, a palavra entrou no meu coração. Eu mudei. Ele muda, irmãos. Ele muda a nossa vida, ele pode mudar. José lá no Egito, quando ele foi lançado lá na prisão, porque a mulher o acusou, que ele havia tentado lá contra ela, mas na verdade não era nada disso. Mas como é que ele ia provar? Ele preferiu ficar como sendo um criminoso, um adúltero, diante dos homens. Mas diante de Deus ele sabia, ele tinha sonhos, Deus tinha dado muitos sonhos para ele. Ele disse, um dia Deus vai vir na minha vida, mas enquanto ele não vier, eu estou aqui aguardando, eu vou aguardar. Deus vai me abençoar, ele vai me fortalecer. E ele ficou ali até chegou o tempo. Chegou o tempo da vida de José. Na prisão, ele falou os sonhos do padeiro e do copeiro, contaram o sonho para ele, e para o copeiro, ele disse assim, Faraó, vai restituir o teu cargo, você vai novamente dar o copo com vinho na boca do Faraó. E para o outro padeiro, disse, sua cabeça vai rolar, vai te matar, daqui 3 dias você vai morrer. E aconteceu. Deus usou ele lá para revelar o sonho. E ele ainda é preso. Ficou muitos anos na cadeia lá, preso. Mas eu creio, irmãos, que o que acontece na vida de um servo de Deus, tudo tem propósito. Nada acontece por acaso. Mesmo que hoje você esteja sofrendo, às vezes na firma, perseguição e tal, inveja, aquelas coisas todas, Deus tem um propósito para você continuar firme até o final. Porque é no final que vem a vitória. Não é no início, é depois. Lutas e provações, e você, então, consegue realmente realizar o teu sonho. Então, e lá no jardim, Deus criou Adão e Eva. Não criou Adão e Ivo. Criou um casal. Porque Deus queria que houvesse multiplicação. Então, o que o mundo está usando hoje é totalmente contrário à vontade de Deus.
Se todo mundo apelar para isso, em 120 anos acaba tudo, morre todo mundo, porque não há procriação. Então, a primeira coisa, reconheça a sua condição humana, porque os homens pecam. No versículo 5 do Salmo 51, ele diz assim: certamente em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu a minha mãe. Eu sabia que ele tinha a herança do passado. Ele disse, quando eu nasci, eu não conhecia a tua vontade. Nasci em iniquidade. E em pecado, eu nasci desse mundo aqui. Mas às vezes a pessoa nem reconhece que é pecador. Então a gente tem que falar assim, mas eu pago minhas contas em dia, eu pago os carneiros, eu pago as prestações, eu pago o aluguel, o que eu estou pecando o quê? Às vezes nós podemos até dizer assim, não devo nada disso. Então, mas isso não justifica diante de Deus. E quando Deus criou o homem, não colocou numa fábrica, colocou num jardim. Coisa deliciosa ali. Tinha de tudo para ele comer. Não precisava trabalhar, nem nada. Quando ele pecou, disse, agora sim, agora com o suor do teu rosto você vai ganhar o teu pão. E você vai sofrer tudo agora. Aí a terra recebeu a maldição também, porque o sangue de Abel caiu sobre a terra. Quando caiu, matou. Ele disse, maldita é a terra por tua causa. Maldita é a terra por tua causa. Até esse tempo, irmãos, quando Adão estava no jardim, eu creio que não haveria insetos nocivos, praga, espinho. Porque a terra produzirá espinho, porque não tinha, até aquele tempo não tinha espinho. E tem espinho até bonito, né? Tem blicaco, né? Espinho, mas é bonito você ver ali. Mas olha, põe o dedo lá para você ver só. Pega o dedo lá para você ver o que acontece. É bonito, porém, né? É bom ficar longe. É bom só para olhar. Mas ele diz, eu fui formado em iniquidade, e em pecado me concebeu a minha. Reconhecer a sua herança, a sua situação. Agora veja, então, temos que reconhecer que nós somos pecadores e necessitamos da graça de Deus. Porque sem isso, sem reconhecer, eu acho que eu sou bom. Faço as coisas certas. O que Deus quer mais de mim? Eu ando direito, pago minhas contas, tudo. Levanto de madrugada para trabalhar e tudo e tal. Trago comida para casa. Mas isso não justifica diante de Deus. Agora veja o que aconteceu. Romanos 5,19. Pois, veja só, pela desobediência de um só homem. Quem desobedeceu? Adão. Por causa dele, muitos foram feitos pecadores. Por quê? Eu estava pensando assim, nós somos todos irmãos. Somos todos filhos do mesmo pai. Somos parentes, irmão. Que se voltar ao passado, todos nós viemos lá de Adão e Eva. Eu vi uma notícia lá, um estudo que fizeram, né? Uma pesquisa. Fizeram o seguinte, das mulheres. Tem alguma coisa na descendência da mulher que todas elas têm o mesmo problema. E veio tudo de Eva. Tudo que tinha em Eva, a mulher herdou. Tudo. O Adão não. Nós somos tranquilos, não. Nem tanto, né? Mas eles provam assim. Hein? Exatamente. Por isso que a gente carrega esse problema. Aliás, Adão foi tão. Não tinha problema até que Eva entrou na vida dele lá. Depois dessa aqui, não posso falar mais sobre mulheres aqui, né?
Então, pela desobediência de um, muitos foram feitos pecadores. Agora, pela obediência de um só, sai dali. Muitos serão feitos justos. Aí, ó. Olha aqui, irmão. Pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores. Agora, pela obediência de um, muitos serão. Não quer dizer que é, serão. E quando é que a pessoa se torna justo? Quando ele se arrepende. Deus deixou o caminho aberto. E não é obrigado a pessoa seguir Jesus. Não é obrigado. Deus não obriga ninguém. Deus mostra o caminho. Olha aqui, ó, o caminho. Se você entrar por aqui, você vai sair bem. Se você ir pelo caminho errado, você vai ter consequência. Deus não proíbe. O livro de Eclesiastes fala assim: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e chegues a dizer, não tenho neles contentamento. Lembra-te. Eu lembrei de Deus quando eu tinha 21 anos. Casamos, eu namorava minha esposa e eu não sabia, mas era durante a semana, ia para a igreja. Casamos, normal. Aí ele me convidou para ir na igreja, e eu fui. E nunca mais saí. Tomei decisão naquele dia. E naquele dia a minha vida mudou. Mudou completamente. Eu me converti de tal forma, porque no sítio, na cidade do interior, há 60 anos atrás, o que tinha? Só tinha um cinema na cidade e ainda pegou fogo aquele cinema. Depois de muito tempo consertaram o cinema e tal, mas a gente só tinha um cinema para ir. Eu ia de tarde, era de domingo à tarde, um matinê, onde tinha aqueles filmes lá de faroeste, Cavaleiro Negro, Roy Roger, Tarzan. Nossa, eu adorava o Tarzan, né? E aí o cavalo começava a correr, a tua acompanhando, o espaço do cavalo. Era o que tinha para a gente naquele tempo lá. E eu era fã de um cantor que morreu já há bom tempo, né? Nelson Gonçalves. Eu gostava das músicas dele lá. Eu tinha um caderno que eu copiava toda a letra. Saía uma música dele, eu já passava limpo lá, e tudo ouvia no radinho que tinha lá, radinho de antena, uma antena que se pegava, esquentava, pegava fogo quase lá na oficina. E aí eu via, passei um caderninho de todas as letras dele. Quando eu me converti, irmãos, eu falei, não preciso mais disso aqui. Rasguei o caderno. Rasguei o caderno. Mudança total. Agora, outra vida. Então, isso tem que acontecer na nossa vida. Arrependimento é uma decisão muito importante. Arrependimento é mudança de direção. Isso nós temos que realmente resolver. Outra coisa, nós temos que desejar. Deseje ser renovado. Você percebe que precisa mudar alguma coisa na sua vida? Você tem que desejar. Salmo 51, versículo 10 e 11. Olha aqui, irmãos. Davi, profundamente arrependido, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. 11. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Por que Davi fala sobre o Espírito Santo lá no Velho Testamento? Porque no Velho Testamento só recebiam o Espírito Santo reis, profeta e sacerdote. Como ele era rei, ele foi ungido pelo profeta Samuel e a Bíblia diz que Deus o tomou para ele. E ele diz, Senhor, cria em mim. A palavra criar, no original hebraico,
vem da palavra bará, que significa criar do nada. O homem cria também. O homem criou essas cadeiras, criou esse púlpito, mas esse aqui foram juntando outras coisas criadas, que já existia. Mas Deus cria do nada. É diferente. Quando eu vejo esse mundo, esse planeta Terra, tão glorioso e tão lindo que é, tantas coisas lindas, Deus criou do nada. Soprou. E olha só. A Terra é um planeta bonito. Tem muitos outros planetas no sistema solar. Muitos outros planetas. Mas nenhum deles tem vida. Nenhum deles o homem pode viver. A Terra, Deus fez direitinho, fez com a temperatura que você aguenta, o frio que você suporta, prover todas as plantas, toda a alimentação, todos os vegetais e tudo para você. Tem tudo na Terra ali. Ontem eu vinha vindo com o carro para cá e passar aquela floresta imensa ali do Rodoanel, e estava olhando assim, meu Deus, árvores de todas as espécies. Quem plantou essas árvores? Nasceram, a terra produziu, a terra produz. Que Deus maravilhoso. E ele diz, cria em mim, ó Deus, um coração puro. Esse deve ser nosso anseio, o nosso desafio. Deus, então, pode criar em você um coração novo, transformado, recuperado, renovado, restaurado, mudado. Ele pode fazer isso. Agora, para que ele faça isso, você tem que permitir. Deus jamais exige algo. Ele fala. Por que existe a oração? Por que é importante a oração? Porque na oração você fala com Deus. Você vê alguém doente, você vai e ora. E Deus cura. Não é você que cura, é Ele que cura. Mas Ele quer que você faça. Se você não fazer, a pessoa morre. Porque Deus quer que você peça a Ele. Senhor, estenda a tua mão. Eu sei que essa enfermidade não é obra de Deus, é obra do diabo. Repreendo a tua obra de Satanás. Cai fora, sai dessa vida. No momento, você não sente nada, não arrepia nada. Normal. Quando você vai ver, de repente você fica sabendo que a pessoa foi curada. Eu fui orar para uma pessoa umas vezes lá no Rude Ramos, no Grande ABC. Uma mulher estava com câncer no sangue. Os médicos já tinham dito, olha, não tem jeito, tá? Os glóbulos vermelhos estão desaparecendo. Estão ficando só o glóbulo branco. E ela foi no hospital, e ela estava lá, a Cláudia, filha do irmão Nelson e Batista, que já partiu para o Senhor também. E aí eu cheguei lá, ela estava sentada numa cadeira, cheia de fio para todo lado. Falei, Cláudia, como é que está? Tudo bem? Falei, tá bom, pastor, estou aqui. Falei, você acredita que Jesus pode te curar? Sim, senhor, eu creio. Ela era presbiteriana. Aí eu orei para ela, repreendendo a enfermidade. No outro dia, encontrei com o marido dela. Falei, pastor, sabe o que aconteceu? Quando o senhor orou para ela, Deus mostrou para ela o corpo dela numa horizontal. O sangue jorrando em quantidade. E ela está bem. Foi curada, irmão. Deu uns dias ela estava em casa. Está até hoje lá servindo o Senhor, numa igreja lá. Então, é Ele que faz. Ele pode fazer. Mas eu tenho que ter fé suficiente para dizer, Senhor, em nome de Jesus, não pela minha justiça, mas é a tua justiça na minha vida. Por isso, me atrevo, Senhor, a orar. Eu oro e Deus opera. E Deus transforma. Ele pode renovar o coração. Davi disse, cria em mim, Deus, um coração puro. Renova em mim um espírito inabalável. Olha agora o versículo 13. Salmo 51, 13.
Depois que Davi se arrependeu, pediu perdão e tudo, ria em mim, seguiu um coração puro. E disse, então, depois disso, ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores a ti se converterão. Mas primeiro eu tenho que fazer isso. Eu tenho que reconhecer que eu pequei, e que eu errei, e que eu preciso ser novamente restaurado. Então, a palavra sua tem peso. A partir daí a coisa muda. Então eu posso ensinar os transgressores os teus caminhos. Irmão, Deus está te preparando para ser um discípulo, uma testemunha daquilo que Ele pode fazer. Está te preparando. Quando formos renovados pelo Senhor, poderemos compartilhar o que Deus fez. E aí o teu passado não vai mais te envergonhar. Senhor, eu era isso. Ora, fulano, você está nessa situação, mas eu era assim também. Eu era pior que você. Deus mudou minha vida e pode mudar a tua também. Amém? Porque a pessoa hoje quer ouvir, irmão, o mundo está cheio de palavras, muita gente fala por aí. Mas Deus quer ver resultado. Não só palavras. Como dizia Chico Anísio, palavras são palavras, nada mais do que palavras. Eu estou lembrando aquele pastor Thierry Osborne, que já está com o Senhor também, viveu quase 90 anos. E um dia ele falou assim, Senhor, eu estou cansado, eu quero ir para casa. Eu quero ir para minha casa. Morreu. E foi com o Senhor. Ele era um homem tremendamente de Deus. A palavra dele é palavra forte. Ele orava e acontecia. Porque Deus mudou a vida dele também. Entende? Deus fez dele alguém especial. E eu vi a mensagem dele que ele falava assim, dá para ele falar, Satanás, espera aí, não vai embora não, fica aí. Eu tenho coisa para dizer, você tem que ouvir. Você está sentado por aí, mas eu vou falar e você vai ver só. Falava assim, alguns o diabo teve essas discussões, é bom que ele escute. Ele vai ouvir, ele vai cair fora. Então, agora, nós somos testemunhas do que Deus fez. Eu sou uma testemunha do que Deus pode fazer em uma vida. O que Ele fez na minha vida. Se Ele fez na minha, Ele pode fazer na tua. Então, fez na vida da minha esposa, pastora Maria, foi curada 2 vezes de enfermidade incurada, 2 vezes. Teve enfermidade incurável que os médicos desistiram. O dela está vivo até hoje. O que Ele pode fazer por ela, faz por você também que Ele fez. Então, por isso, onde ela tem oportunidade, ela está testemunhando do Evangelho, está falando. Vai para o hospital, ela está lá passando mal, está com as enfermeiras atendendo, e fala assim, mas Jesus é maravilhoso na minha vida, Ele pode ser na tua também, Deus pode mudar a tua vida. E até hoje ela está realmente servindo ao Senhor. O que você quer que o Senhor faça na sua vida? Ele pode perdoar teus pecados, curar tuas enfermidades, salvar a tua vida e te levar para o céu. Você quer mais do que isso? O que Ele fez na vida de Davi, pode fazer na tua também. O que Ele fez na minha vida, pode fazer na sua. O que Ele fez na vida do apóstolo Paulo, que era um perseguidor da igreja. Deus o salvou. Apareceu para ele e tal, e ele se converteu, mudou. E olha só, irmão, Paulo foi visitar Ananias, lá em Damasco, na rua direita, Damasco, lá morava Ananias. Ananias, quem era Ananias? Um servo obscuro, como um de nós que ninguém conhece e tal, estava lá sozinho. E o Espírito Santo disse para ele, Paulo, ficou cego? O que eu faço, Senhor? Ele é um centurião romano, um homem de alta posição do exército romano. O Espírito Santo disse, vai na casa de Ananias
Não, na casa de Judas. Vai na casa de Judas, que está lá na rua direita, da massa, deu o endereço certinho. Levaram ele lá, é cego. A Bíblia diz que ele ficou 3 dias sem comer nada. 3 dias ali, porque ele era um judeu, conhecia a Bíblia, o Velho Testamento. Ele tinha noção. 3 dias ali. Aí Deus pega e visita Ananias. Ananias, que é, Senhor? Vai lá fazer uma oração para eu, Senhor, Deus me livre. Paulo, persegue a igreja? Não, eu escolhi, ele vai ser um vaso escolhido. Vai lá. Ora para ele receber a visão. Para Paulo, Deus mostrou, vai um servo, vai vir chamado Ananias, vai orar para você e você vai receber a vista. Ele ficou esperando lá. Ananias orou para ele e ele foi curado. 3 dias, começou a vida cristã, 3 dias de jejum. Irmão. Isso é resolução, né? É decisão. Então, a Bíblia diz que ele é poderoso para fazer muito mais do que nós pedimos ou pensamos, porque é um poder de Deus operando na igreja. Há um poder de Deus operando na vida do cristão, do servo de Deus. Então, o que então nós aprendemos hoje? Primeiro, que precisamos nos arrepender. E precisamos nos converter dos nossos maus caminhos. Estou chegando ao final aqui, irmãos. Então, essa mensagem, irmão, que você talvez está ouvindo hoje aqui, e veio para ouvir a palavra, e você percebe que o seu coração, por dentro, está queimando, e algo está te movendo a você a tomar uma decisão. Arrepender, reconhecer seus pecados, seus erros, e você se arrepende diante do Senhor e confessa a Ele. O que Ele fez na minha vida, faz na tua também. Hoje é o momento de você ter o seu momento com Deus. Vou ler o último versículo aqui. 2 Crônicas 7, verso 14. Segundo livro de Crônicas, 7, verso 14. Dá uma olhada aí. Olha só, isso aqui é para nós, irmãos. Se o meu povo, você é povo de Deus agora? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar minha face, se converter nos seus maus caminhos. 4 coisas. Olha só. Se humilhar, orar, buscar minha face e se converter, mudar os seus caminhos. Então, olha só, você faz 4 coisas e Deus faz 3 por você. Eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Ele veio para sarar, Ele quer te sarar, quer mudar, quer transformar, Ele quer operar maravilha na tua vida. Mas você tem que dizer, Senhor, eu quero fazer isso. Fiquemos em pé, irmão, nesse instante. É o momento de a gente colocar em prática o que nós ouvimos aqui. E Deus falou no nosso coração. Você está queimando algo dentro de você agora, por uma decisão. É a hora certa de você dizer, Senhor, cria em mim este coração que o Senhor criou na vida de Davi. Renova em mim um espírito inabalável, para que eu possa, Senhor, obedecer a Tua palavra. Eu posso fazer aquilo que o Senhor quer que eu faça. Eu posso falar aos transgressores, testemunhar para as pessoas o que Deus fez da minha vida. Eu quero, Senhor, eu preciso, Senhor.
Eu preciso que o Senhor age na minha vida agora. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Se você sentiu agora isso, e a palavra falou com você, aí no lugar que você está mesmo, começa a falar com Deus agora. Começa a adorar Ele. Diz, Senhor, eu preciso mudar minha forma de ser, minha vida. Eu não tenho forças para isso, Senhor, mas só o Senhor pode. Se o Senhor fez na vida de Davi, fez na vida de Paulo, fez na vida de tantos outros, faz na minha vida também, Senhor. Faz na minha vida. Opera em mim, Senhor, pelo Teu Espírito. Transforma a minha vida. Renova-me, Senhor. Em mim, um espírito reto e inabalável. Porque assim eu poderei falar com as outras pessoas. Tantos familiares meus que estão fora do caminho. Senhor, usa-me nas Tuas mãos. Eu quero anunciar a Tua palavra, a Tua verdade, Senhor. Unge-me, Senhor, com o Teu Espírito Santo. Eu preciso, Senhor, realizar a Tua obra que o Senhor pediu, que o Senhor está pedindo nesse instante. Em nome de Jesus. Aleluia. Agora, meus irmãos, se você tem aí um desejo de receber uma oração por alguém, o ministério da igreja está aqui disponível para orar para você. Você só levanta a sua mão e alguém vai orar para você. Onde você está aí? Ele vai orar para você e repreender tudo aquilo que não vem de Deus na tua vida, para que tua vida seja mudada em nome de Jesus. Agora cada um pode levantar, fazer um sinal, que alguém vai orar para você aí e vai renovar você. Tua vida vai ser mudada. Aleluia. Deus é maravilhoso. Opera, Senhor. Deus ainda está trabalhando nos corações aqui. Preciso de Ti. Não tenha medo. Você está em uma família. Preciso do Teu perdão. Ele pode. Glória a Deus, aleluia. Preciso de Ti. Quebranta o meu coração, como a corça anseia por águas, assim tenho sede. E como terra seca, assim é minha alma. Preciso de Ti. Distante de Ti, Senhor, não posso viver. Não vale a pena existir. Oh, Aleluia. escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro. Preciso de Ti, Senhor. Distante de Ti, Senhor, não posso viver. Não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro. Preciso de Ti. Aleluia. E as lutas vêm tentando me afastar de Ti. Frieza, escuridão procuram me cegar, mas eu não vou desistir. Ajuda.